O Porto não desarma. Traz Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. A turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais a mão. Estamos cá de volta para fazer mais um rescaldo, possivelmente o último. Irmos jogo a jogo reviver toda a época, aqui com o guião que o Prata nos foi dando nos seus tópicos dos vários episódios. Dá para relembrarmos alguma coisa. E pronto, vamos a isso. Ó Prata, queres relembrar as regras para este episódio? Vamos jogo a jogo, mas cada um ficou de escolher os momentos mais e os momentos menos. É 3 momentos mais, 3 momentos menos ou é só 3 momentos mais? Sem definir critério, depois cada um mete o seu critério. Eu fiz um print do calendário com os resultados e acho que pus comentário em todos os jogos. A minha ideia é ir lendo aqui os comentários. Em quantas partes é que vamos fazer isto? Eu propunha dividirmos isto em 8 partes, 8 episódios de 1h30. Não, estou a brincar. São comentários breves para todos. Não escolhi assim, alguns jogos que eu acho que são o momento, são momentos decisivos, mas não pensei em 3 ou 4, por acaso só pensei em 2. Eu devo confessar uma coisa. Nós pedimos no Twitter para dar os 3, que era uns 3 vídeos que eu pedido. Os 3? Lá está, eu não tenho que estar atento às redes sociais. Não, mas eu já que eu propunha que fosses correndo os resultados, ou fôssemos correndo os resultados, e depois paras a certa altura e eu faço os comentários todos sobre os jogos que tu falaste, tipo, fazes assim aos 5 de cada vez, ou caralho. Ok, mas vamos falar, não esperando ao piso, mas diz lá tu o que é que tu escolheste? Não, eu só tinha... Sim. Não, eu tinha aqui alguns... Porque isto é o que eu tinha a dizer. Eu desta vez, pela primeira vez, decidi ir ver primeiro os comentários, já que da última vez correu mal. Eu não quero sofrer suscetibilidades. e estar a dar a minha opinião e depois poder ir contra os comentários. E desta vez fui ler e de facto também lá está. As pessoas podem colocar lá os critérios. Eu gostei muito do Carlos Martinho, em que não foi ao jogo, mas exatamente até aos próprios lances, tipo a defesa do Diogo Costa no último minuto, a bola ao poste no último minuto do Musa no Bessa, portanto é um bom critério. Certo. Só que assim que tu ganha. Não, o que está a pedir de facto são 3 momentos, acho eu. É isso. E há outros que vão mesmo à exibição, não da equipa, mas de um jogador específico. Já que escreveste lá, mas... E portanto há aqui um lag. Eu fiz Ctrl+Z, Ctrl+V no que tu disseste para escrever. Nem vi bem. Eu disse para pedir três coisas, mas já não me lembro. Porra, isto de facto, como vê, nós preparamos isto. Preparamos isto. O Prata escolheu 3 e fez 37 menções honrosas. Olha, mas vamos então começar. Diz isso. Vamos começar. Vou começar aqui só fizeste uma pergunta, cara. Tu estás bêbado. Quer dizer, tu não estás bêbado, mas parece. Já estamos a planear o episódio desta semana para completar o rescaldo. Falta a viagem à época de 2021-22. Vamos jogo a jogo. Qual o momento mais marcante da época? Se calhar estou enganado pelas respostas, que tenho ideias de vários. Momento. Afinal. Pois bem, lá está, porque eu relembrava, não me tinha lembrado de ter pedido 3. Mas então devem ser os nossos ouvintes, que são, eu acho que é sempre 3 que nós falamos, nas épocas anteriores. A nossa tanga é do género, um escolhe um momento, o outro escolhe um período, escolhe 3 períodos. Se assim for, até fico orgulhoso dos nossos meninos, que já ouviram esta merda 2 vezes e querem ouvir a terceira. Eu, por acaso, também gosto de fazer este episódio, porque obriga-nos a ir para trás e relembrar, assim, muitas coisas que, é incrível como passado um gajo já não se lembra do início da época.
E desta vez a minha ideia era diferente, porque tu, como fizeste sempre ali um ponto de situação em cada jogo, leio mesmo essa parte que nos relembra o jogo e pode levar algum comentário, mas vamos ver como é que vai correr em termos de Sim, mas isso de não tempo. é tudo, senão nunca mais saímos daqui. Vamos ver, eu acho que é rápido, por isso, mas pronto, vamos ver. Vamos então começar passando para a época, eu acho que das outras vezes não saltamos a pré-época, acho que até disso falamos, mas então começamos o campeonato com uma vitória em casa por 2-0 com o Belenenses, contra o Belenenses, o nosso episódio em casa, regresso ao Dragão, muitas saudades, o jogo e o resultado quase que passam para segundo plano, mas com os vossos comentários ainda deu para um episódio longo do rescaldo do nosso primeiro jogo da época. De facto poderá não ser o último de estar a ler tudo, mas pelo menos eu sei que fica sempre aqui um cheirinho. Portanto, vitória caseia. Ficamos a saber que o episódio foi longo nesse jogo. E nos seguiram. Mas depois tivemos a vitória em Famalicão, um dos episódios já falámos várias vezes, lá o passeio do Conceição com o Engenheiro, vitória por 2-1. Este não foi um episódio sobre os problemas do Manafá, mas não deixa de ser engraçado que se possa aplicar metaforicamente esta dicotomia ao nosso jogo em Famalicão. 2 caras, 2 portos e muita termideira. Só podia dar mais um episódio longo. Fala sempre dos episódios, pá. Mais um episódio longo. Mas aqui temos a questão daquele gol anulado perto do final, que nós pensávamos que estava feito, não é? Porque até deu aquela ideia de ele estar em jogo. Mas é para dar a comentar. Faltou esse ao Carlos Martinho. Faltou esse ao Carlos Martinho também. É que eu já tenho aqui comentários que faltam dos 2 jogos, mas se quiser é melhor. Então vamos parar no quinto e depois estudares então o comentário estes 5 primeiros. Temos então o terceiro jogo, que foi os primeiros pontos perdidos na Madeira. Barreiras é o título do episódio. O estádio tem historial complicado, o enlameado tem alguma relva e o jogo tem 2 partes. E lá se foram 2 pontos, mas nem tudo é mau. Já temos 3 laterais esquerdos. Não sei de onde é que vêm esses 3 laterais esquerdos, tens aí a anotação disso? Mas já vemos isso. Aí tens, fantástico. Depois voltamos a casa, 3-0 contra o Arouca, despedida, não sabemos nada sobre Dias ou Corona, o título é um vergonhoso clickbait, mas a verdade é que ainda continuamos com o receio que tenha sido um ponto de viragem, porque receamos o que vai acontecer nos próximos dias. Jogo competente. E pronto, e veio a pausa das seleções. É uma boa altura para meter, se calhar, então, em vez dos 5, como veio a pausa das seleções e o fecho de mercado. Quais são os teus comentários destes 4 primeiros jogos? Fica esse empate na Madeira, que se calhar começamos a pensar, não está a correr assim tão bem. Mas diz lá. Era isso. O primeiro era isso, que desses 4 jogos houve 2 jogos fora seguidos, o Famalicão e do Marítimo. E pronto, nós tínhamos a ideia de que o início ia ser complicado, porque logo a seguir às seleções vinha logo o Sporting, não é? E portanto, mas de resto, no primeiro jogo queria deixar só uma nota que é a questão do cartão do adepto, que aquilo foi esquisito como ao caralho no estádio. Ali pedaços enormes do estádio completamente vazios à conta dessa parvoíce que portanto acabou. Certo, mas espera, esse primeiro jogo não foi só isso, ainda havia limite de pessoas, estavam correto, todos muito espalhados. Sim, mas isso julgo que tu já disseste, só estou a dizer o extra. Certo, mas acho que não tinha tanto impacto por essa situação, pelo facto de estar espalhado. É que não, mas o resto estava ocupado, quer dizer, estávamos em triângulos basicamente, não é? Mas estava mais ou menos composto, mas aí estava mesmo pedaços inteiros vazios. Mas depois, a questão no início, confirmou-se ali naquele primeiro jogo algumas titularidades que se viriam a confirmar para a época e outras nem tanto. A questão do Diogo Costa, que se confirmou como titular, em princípio seria para a época, mas por exemplo, isso um gajo pode sempre mudar. Por exemplo, o Fernando Santos, pelos vistos, já está com dúvidas outra vez. Mas o Sérgio não é assim tão troca-tintas, portanto manteve-o sempre até o final. Depois há a questão do João Mário, que confirmou o final, do João Mário e do Tony Martínez confirmaram o final da época anterior, que entraram como titulares, e depois há o Bruno Costa, que foi se calhar o mais surpreendente, que também entrou na época a titular. Depois a questão do Famalicão é que foi a primeira vez que começou a ver mais declaradamente esta época o Taremi mais a 10,
Lembro-me que em Famalicão, sobretudo com as 2 assistências para golo, não, com a assistência para o primeiro golo, depois a segunda assistência para o Otávio, é do Otávio, começou-se a ver o Taremi a 10, há a questão do Manafá de não jogar bem ao sol, por isso é que deu o título ao episódio. Certo. E há a questão do Zaidu no final, que o Conceição ficou doido com a prestação dele, sobretudo no último lance, que depois é anulado pelo VAR. E pronto, originou ali um terremoto no lado esquerdo, que resultou no jogo seguinte com o Marcano a aparecer a lateral esquerdo. Sim, mas antes desse jogo seguinte, já podemos passar para aí? É o Marítimo. Não, pensei que já ias falar do Sporting. Não. Que vem depois das férias. Pensei que era isso. O Marítimo. Depois há um outro pormenor que eu também apontei, que é depois do jogo do Marítimo, em que empatamos e que o Relvado estava num estado lastimável, o Relvado Marítimo teve interditado até 24 de novembro. Teve 3 meses interditado. Conveniente, não é? O último gajo, a última equipa que jogou lá foi o Porto, perdeu pontos. Engraçado. Foi isso que eu apontei. No jogo com o Arouca foi os primeiros minutos do Vitinha, portanto também apontei isso aqui. Muito bem. Pronto, e falaste de alguns pormenores da cena do Bruno Costa, que estava também se calhar intimamente ligada com a possibilidade do Oliveira ir com o Caralho, e também com o facto do Gruitch estar lesionado. Tenho essa ideia do Gruitch vir lesionado, a começar a época lesionado. E o Uribe chegou muito tarde. Por causa da Copa América. O Dias também chegou nessa altura, mas o Dias tinha que jogar e tinha. mas o Uribe deu-se mais algum descanso. Pronto, nós depois fizemos de facto um episódio especial antes por causa do fecho de mercado, e efetivamente íamos ter o plantel de 21-22, em que os reforços eram então Luís Dias, Corona e Oliveira. E Luís Dias de facto para meia época chegou. De facto estes 3 só duraram mais meia época, mas vamos então aos jogos seguintes. Depois damos um bocadinho a palavra, para isto também tiveres notas. E Globetrotters, o empate em Alvalade a 1-1. O treino específico da equipa não funcionou, talvez o Zoom não seja o melhor instrumento de treino, mas com a equipa espalhada pelo globo, ok, eles é a cena das seleções e devem ter vindo muito em cima, era isso que o Pratas seria aqui a dizer. Foi um jogo marcado pelo nosso 11 inicial, que foi algo surpreendente. O empate não serve, mas vai ter de servir. Bem às Champions, que nós temos o Dias que nem precisa treinar. E, claro, fazes menção ao gol fantástico que ele marcou. Veio a Champions e fomos empatar a 0 a Madrid, ao estádio do Atlético. Tónico Champions, o empate soube a pouco porque o Taremi não cortou as unhas e porque a arbitragem europeia não é muito melhor que a portuguesa. Mas antes do jogo seria mau, tal como no ano passado a Champions trouxe regresso às boas exibições, que seja para continuar. Depois temos uma vitória caseira por 5-0 ao Moreirense. Redes sociais, ouvimos no estádio que este parecia ser um 11 para agradar aos adeptos das redes sociais. Bem, pelo menos a nós agradou. Boa segunda parte, ajudou a esconder na memória a primeira, bom resultado para uma equipa retocada, rumo a Barcelos. Leio mais 2 e fazemos nova pausa. Vitória em Barcelos, que falamos no último jogo, não é? Com o gol de Sérgio Conceição a fechar o pano. 1-2. Do Sérgio Oliveira. Sérgio Conceição. Não está mal escrito. À justa é o título. Não está mal escrito. É mais uma patética tentativa de trocadilho com a ideia de vencer a Arrasca e com a noção de que se fez justiça. Os miúdos continuaram, grande segunda parte, justiça e 2 golaços. Terminamos com mais um jogo das Champions, bombos, Porto 1, Liverpool 5, o mais doloroso, possivelmente da época. Em dia de aniversário demos uma bonita festa ao nosso adversário, podiam ter programado isto melhor, não era preciso sermos o bombo. Muitas vicissitudes e um resultado doloroso recorrente. No sábado temos boa oportunidade para limpar a imagem. Pires, queres falar um bocadinho antes das notas de prata, que já sabemos que ele tirou as notas? Queres tu começar com as notas? Esse jogo do Passos depois é que antecede a pausa, não é o Liverpool? Não sabia, eu contei 5. Então já agora não foi agora foi ler 5, não estava a ver isso. Pontos caros, Porto 2, Passos Ferreira 1. Jornada difícil para as equipas da frente, mas no nosso jogo há ali vários fatores a dificultar. A ressaca, o entrosamento das novidades no 11, a agressividade, paciência e a exibição bem desastrada
do homem do apito. Não só sobrevivemos, como estamos coladinhos na frente. Boa altura para uma pausa de 3 semanas no campeonato. E pronto, e vem aí a pausa, de facto. Fala então aí das notas, e depois damos aí ao Pis também a palavra. O que tens a acrescentar aqui? Ui, tanta coisa. É melhor falar o Pis primeiro. É engraçado estarmos a ver isto e fazer esta retrospectiva, porque de facto dá para, porque nós chegamos ao final do campeonato e nem vemos depois também a evolução que acaba por ter, não é? Nós começamos um campeonato com na primeira jornada o meio campo foi Otávio, Sérgio Oliveira e Bruno Costa. Se depois houve aquela substituição natural de Sérgio Oliveira por Uribe, pronto, natural, se calhar o mais natural era deixar cair Bruno Costa, não é? Se calhar seria o mais natural, mas a entrada do Uribe acho que aí faria sentido, mas quem acabou por cair foi Sérgio Oliveira e ainda tivemos ali vários jogos com o meio campo com o Uribe, Bruno Costa e Otávio, e com o Luís Dias na esquerda. E a dupla de ataque era o Taremi e o Tony Martínez, que só cai no Sporting, com a caída do Tony Martínez, e até quem joga é o Corona, por exemplo. E nós até jogamos com o Marcano a continuar a defesa esquerda. Portanto, há toda uma evolução, vais ver o 11 inicial e depois a ideia que se começou e depois conforme acaba é tremenda, e depois com o Vitinha a pegar destaca naqueles 5-0 que foi ao Moreirense. A pegar destaca, apesar de depois ter ali uma fase que é perfeitamente normal para o meio de 21 anos, que maior ou menor fulgor, mas o que fica da época é que é aí que ele entra e de facto deixa a sua marca, não é? O Vitinha nesse jogo com o Moreirense. Mas aquilo que causa... Fizeste só aí uma referência, eu sou rápido, porque fizeste-me lembrar aí a cena do Corona e lá à frente em Alvalade, ou seja, aquela percepção, e relembrando o último episódio, não é? Aquela entrada dele na Madeira, que já não me lembro bem, mas o que ficou na retina é que foi completamente miserável, e este jogo de Alvalade estávamos com muitas expectativas, ainda por cima com ele a metê-lo na frente, porque podiam jogar as estrelas todas, Corona motivado, pronto, estávamos aí com este Porto é que vai ser, e eu pelo menos estava com essa expectativa. Pronto, era só relembrar esse fim do Marítimo, mercado, e ele depois aparecer em Alvalade, teoricamente, já completamente integrado para contribuir bem para esta época. Por acaso acho que quem faz o passe no golo do Luís Dias, acho que é ele, mas claro que aí quem se lembra do golo é só o Luís Dias, não é? É um golaço certo. Em Alvalade. Mas também não tenho a certeza se foi ele, mas é a ideia que eu tenho. Foi? Pronto, sim, mas daí que o golo é todo do Dias. Mas aquilo que fica depois neste segundo período, é que tu acabas por perder esses primeiros 2 pontos ainda muito cedo no campeonato, portanto na terceira jornada, e sabias de antemão que ias ao Alvalade. O Sporting, que entretanto também já tinha perdido 2 pontos em Famalicão. O Benfica estava na sua fase em que limpava tudo, não é? Tinha feito o apuramento para a Champions, ultrapassado 2 equipas, 2 eliminatórias, levava só vitórias, e tu sabias que em Alvalade corrias o risco de uma das equipas, um dos grandes, ficar a 5 pontos do primeiro lugar. Isso trazia uma carga ainda mais... trazia mais pressão ainda, não é? Para não facilitar. Acabam as 2 equipas por perder 2 pontos, e tu naquele momento, em poucas jornadas, em 5, estás a 4 pontos do Benfica. Isto dá aqui uma pressão numa equipa brutal, não é? Porque estás atrás 4 pontos. E depois nós mais à frente, no fim da primeira volta, vamos ver a carga que isso tem, de ficar, a diferença de ficar a 4 ou a 7. Mas quando estás ali, a tua margem de erro diminui drasticamente. E tu sabias que ao mínimo erro, logo numa primeira fase da época, ficavas logo ali quase arredado do título, ou pelo menos quase, ficavas a pensar o que é que isto vai ser. E é engraçado, e já falaste, já fizeste referência a esse jogo, a importância do jogo em Barcelos. A importância do golo do Sérgio Oliveira no último minuto, que te permite continuar, eu não digo colado, porque 4 pontos é uma distância ainda considerável, mas pelo menos a ver ali o Benfica, e é manter-te colado ao Sporting, mas a ver o Benfica ainda uma margem mais ou menos confortável, gerível, apesar de aí nessa altura ainda depender só de próprios, ainda faltavam os jogos contra o Benfica, mas a deixar-te ali. Portanto, esse jogo para mim
é importantíssimo, pode ser logo uma das referências, já que não bastam só 3, podem ser mais. O do Barcelos, achei importantíssimo esse gol do Sérgio Oliveira no último minuto, porque de facto tu ficares ali supostamente 6 pontos, e já há 2 de Sporting, para o terceiro, podia dar logo aqui uma carga dramática brutal para o que podia vir aí da época. Portanto, logo nesta fase, ok, nem vou fazer referência ao Liverpool, que aí de facto foi um jogo, que acho que é o jogo que mais negativo da época. Foi o Diogo Costa a enterrar, foi a equipa a não resultar, foi o Sérgio Conceição a passar-se no final, a dizer que se é para isto, que se ia embora, já que se ele não se faz entender aos jogadores, para isso vai embora. Também achei extemporâneo. Foi o Pepe a aleijar-se no aquecimento. Foi tudo, não é? Foi também o Pepe. E sim, olha, foi a entrada do Fábio Cardoso, não é? Portanto... Ainda falta aí qualquer coisa, mas já digo. Foi o jogo mais atípico se calhar da época, este 5-1 do Liverpool, e portanto só fazer referência a isso é que de facto nós tivemos várias jornadas a 4 pontos do Benfica, estávamos aqui com uma pressão brutal, e depois há este momento de inflexão que vem mais à frente, um bocadinho mais à frente. Diz lá. Ok. Das notas. Da questão do Sporting, é só a questão da inovação tática, que foi a primeira vez que vimos o 4-2-3 mesmo definido no campo, mesmo definido, porque joga o Corona, joga o Dias, joga o Taremi na frente, não é? E depois jogam os 3 médios. E depois há a questão de... O Pi já falou da questão da possibilidade de ficarmos os dois a 4. Há uma coisa que eu apontei, que foi aos 5 minutos já tínhamos 2 amarelos, e esses 2 jogadores que viram amarelos saíram aos 30 minutos, que foi o Marcano e foi o Bruno Costa. O Bruno Costa não voltou a ser titular depois disso, só depois, mais tarde, a defesa direita. Portanto, esse jogo acabou por marcar a saída do Bruno Costa. Já o Tony Martínez já não foi titular nesse jogo. Portanto, já começaram a vir aqui algumas alterações ao 11 base. De resto, e depois tem aqui mais uma nota que o Tony entra e passado minutos é expulso com 2 amarelos. Portanto, é assim um bocado parva a entrada do Tony. Portanto, é só, deu aí a machadada na opção do Conceição. Depois a questão do Atlético de Madrid é aquela consciência de que o grupo era muito complicado e que nós podíamos chegar à terceira jornada com 0 pontos, não é? Porque íamos a Madrid, íamos receber o Liverpool, e era uma questão complicada, e foi uma boa surpresa a exibição do Porto, que sobretudo ao controlar o adversário, que não fez nada de especial, e na segunda parte chegamos lá finalmente com perigo e podíamos ter arrumado com o jogo, mas sobretudo naquele lance que é um penalti escandaloso que não é marcado sobre o Taremi. Depois, a questão com o Atlético de Madrid, há a primeira lesão do Pep durante um jogo, já foi na segunda parte, mas foi a primeira lesão do Pep, que vão ser várias ao longo do ano, e o Grujic entrou de vez para o lugar do Bruno Costa. Quer dizer, o Bruno Costa saiu de vez, mas nesse primeiro jogo em que o Bruno Costa saiu, foi o Grujic que entrou para o lugar dele. Depois, com o Moreirense, há o destaque da titularidade dos miúdos, do Vitinho e do Fábio Vieira, e o Fábio Vieira estreou-se logo com um hat-trick de assistências, que foi logo ali um recital, um primeiro recital. Depois, na questão do Gil Vicente, acho que já foi tudo dito. E no Liverpool, além do Pepe lesionar-se no aquecimento, o Otávio lesiona-se aos 14 minutos. Certo. E se o Fábio Cardoso não esteve brilhante, mas esteve mais ou menos, o Fábio Vieira entrou ao lugar do Otávio e foi talvez o pior jogo do Fábio na época. Eu não me lembro dele que realmente ele teve mesmo ausente do jogo. E depois há uma outra coisa, que é
O Porto depois, entretanto, por acaso a passe de Fábio Vieira, há uma boa tolada do Taremi para o 3-1 e logo a seguir há o frango do Diogo Costa que nos tirou definitivamente do jogo. Portanto, ainda houve ali essa pequena esperança de, ok, desta vez não vamos levar um amasso, mas depois acabamos por levar mesmo. Depois, a questão do Passos. Foi a primeira reviravolta do campeonato, começamos a perder. Há a questão do regresso à titularidade do Vitinho e é a primeira titularidade do Wendel, do Chico e do Evanilson. No caso, sobretudo, do Evanilson, o Evanilson foi aqui que ganhou a titularidade e foi praticamente para o resto da época. Mais duas coisas. Há uma expulsão ridícula do Taremi por suposta simulação neste jogo e já perto do final, e depois há a questão de que finalmente nesta jornada o Benfica baqueou e perdeu em casa com o Portimonense. Portanto aí ficamos, lá está o que o Pis falava do ponto de inflexão, como foi mesmo aqui no Paço Ferreira, que ficaram todos os três da frente separados por um ponto. Muito bem. Esse jogo do Liverpool, com a entrada do Fábio, serviu para o Conceição não tornar a exigir isso do Fábio, de acompanhar o lateral ou fechar ali, e em alguns jogos até jogou a ponta de lança. Não, ele depois aprendeu com isso e passou a arrumá-lo melhor, exatamente. Essa solução foi a primeira perfeita e a partir daí ele foi ganhando confiança nele para o ir recuando um bocadinho mais. Mas eu tenho ideia, mas uma das coisas que eu fiquei com a ideia que não tinha é que mesmo o Vitinha também foi entrando. Entrava, saía, sobretudo nos jogos da Champions, o Vitinha saía da equipa. Sim. Ele demorou algum tempo a confiar no Vitinha. O que é engraçado, é uma coisa que eu também já não tinha assim grande memória. E outra coisa, só para acabar, que eu via, estes jogos foram todos muito acidentados. O Pis falou da história, falamos há bocado da história do Famalicão, falamos da história da reação do Conceição aqui ao Liverpool, houve muitas mudanças no 11, faz-me ficar cada vez mais convicto de que fiz uma boa escolha quando escolhi o Dias para um dos 3 melhores da época, porque a única coisa constante nesta altura era o rendimento excelente do Dias. Por todos estes jogos, eu não diria que a equipa era Dias dependente, mas era a coisa mais constante que nós tínhamos, era o Dias e o Diogo Costa. O Pepe lesionava-se, porque não sei o que, acontecia de tudo. Até o Otávio se lesionava, mas a única coisa ali constante neste arranque foi o Dias, e o Dias foi muito importante para segurar a equipa lá em cima. Sem dúvida. Muito bem, vamos então ao regresso depois da nova pausa das seleções, e iniciou-se este regresso como normalmente acontece nesta fase, que é o jogo da taça. 5-0 no Sintrense, Oliveirense. Contra o Sintrense resolveu o Oliveira, cumpriu sua obrigação com respeito ao adversário, mas com minutos para a malta que precisa de jogar. Quando já estávamos preparados para um episódio mais curto, puxaram o assunto das contas. E voltamos aqui à questão do episódio em si. Depois deste Sintrense tínhamos então um jogo importantíssimo em casa, e que o título é AC Mijo. Abafamos o Milan, goleada por 1-0, grande noite no Dragão e só faltaram mais golos. Estamos na luta. Ora bem, se for aí para escolher os momentos, este é um bom momento, mas eu só escolhi 3. Mas o Pi já disse que podemos escolher os que quisermos. Depois, Trimedi, vitória em Tondela por 3-1, e a receita para as famosas ressacas das Champions. Não convém. Eis a receita para as famosas ressacas das Champions. Não convém esquecer de tomar na próxima. Jogo que podia ter sido mais complicado, mas a equipa reagiu bem à contrariedade inicial. Despachem lá a taça da Liga, que já estávamos com saudades do campeonato. Começamos a perder, não é? E depois Taremi com 3 golos. Fez. Chegou então a taça, estamos aqui numa fase novembro-dezembro. Não, ainda devemos estar em novembro, não sei. Não, outubro. Outubro? Ok, outubro. E a taça da Liga, o Prata pediu e eles despacharam mesmo. Derrota por 3-1 contra o Santa Clara. Janeiro é o título do episódio. Não estamos a pedir reforços no mercado de inverno, é apenas constatação de um calendário de inverno mais folgado, algo inédito nos últimos anos. Ainda não foi deste.
ainda não foi desta a Taça da Liga. Regressamos ao campeonato com uma vitória caseira no derby, 4-1 ao Boa Vista, loading, mais um título de qualidade duvidosa. O derby foi intenso, acidentado, mal apitado, mas já estamos de olho em San Siro. Esperamos que os danos colaterais desta vitória não tenham grande influência em Milão. Estamos em primeiro. Portanto, mais um bom momento na época, já aí vai ser analisado por vocês. San Siro, 1-1, Sansínico, grande primeira parte em Milão e sob a batuta de Gruitos. Merecíamos bem mais este jogo, mas já estamos em segundo lugar no grupo. Quem diria, siga para os Açores que temos contas a assustar. E assim foi, 0-3, mais a sério. Para o campeonato a história é outra, exibição segura, descansada, sóbria. Ter dias também ajuda a tranquilizar adeptos, colegas e treinador. Segue-se mais uma daquelas pausas irritantes. E vamos nós também parar. Prata, queres tu pôr aí as notas, depois o Pires dá aí a machadada final, neste terceiro período. Começamos com o Simpetrense, jogos com o Milan. Não, eu aqui só queria destacar o hat-trick do Taremi em Tondela. A questão da primeira derrota em competições nacionais não seria nada a destacar, a não ser o facto de a primeira derrota só veio 6 meses depois. A segunda derrota em competições nacionais só veio 6 meses depois em Braga. Mas depois há aqui a questão do Milan, porque o Milan, apesar de estar no pote 4, era das piores equipas que podia calhar no pote 4. Nós tivemos um sorteio horrível. Parece que foi campeão, não é? Exato. Não, mas já nessa altura ia em primeiro, portanto assustava, e a forma como nós dominamos o jogo no Dragão e a forma como dominamos grande parte do jogo lá, houve ali aquela altura em que eles marcaram, que foi o autogol do Mbemba, e aí perdemos um bocadinho o controle do jogo, mas mesmo assim a seguir tivemos a oportunidade de fazer o 2-1. Surpreendeu um bocadinho, demonstrou alguma força na Champions, que nós julgávamos que se calhar este ano não vai ser possível demonstrar força na Champions, porque de facto o grupo é muito complicado. E de facto fomos traídos um bocadinho nestes jogos com o Milan pela falta de qualidade na finalização, não é? Não tivemos muito inspirados na finalização. Duas últimas notas. É a questão do o Milan foi o primeiro jogo sem restrição de adeptos. Já poderia ter sido no Paço de Ferreira, mas a legislação saiu muito tarde e eles não tiveram tempo de vender mais bilhetes. Mas o primeiro jogo a sério foi no Milan. A partir daí todos os jogos foram com lotação normal. Houve aí algumas restrições depois com testes e não sei o quê, mas foi o Milan que marcou essa coisa. E depois há esse marco. Depois há o jogo com o Boa Vista, em que nessa jornada o Benfica empata no Estoril e nós passamos para a frente, juntamente com o Sporting, e andamos assim durante bastante tempo. Muito bem, Pires. Sim, basicamente o Prata já referiu isso, há o aspecto negativo. Espera aí que eu aqui interferência agora. Já podes. Sim, aspecto negativo de termos sido eliminados, não é? Foi a primeira derrota, mas custou logo uma eliminação na Taça da Liga, e neste período tivemos esse aspecto negativo. Eu considero também, mediante, e se me dissessem antes do jogo que íamos empatar a San Siro, eu, ok, comprava logo, mas depois do jogo, a mim ficou um sabor muito amargo, porque acho que a vitória esteve perfeitamente ao nosso alcance. E da mesma forma que nós ganhamos em casa também, e se calhar até num lance do golo, se calhar está um bocadinho duvidoso por eventual falta do Taremi, mas foi um amasso brutal neles, e em San Siro não foi um amasso tão brutal, mas acho que estivemos muito bem, e foi pena porque a vitória estava ao nosso alcance. E nesse período, mais um aspecto positivo
a salientar, ou neste caso o aspecto positivo, é que de facto passamos para a frente do campeonato, não é? Algo que se na fase anterior estavam com um bocadinho de receio que qualquer deslize podia nos custar, se calhar, o campeonato, porque estávamos a 4 pontos e qualquer deslize passar para 6 ou 7 já era uma desgraça. Aqui em poucas jornadas, lá está, inverteu-se completamente e passaste para primeiro, o que é sempre mais positivo. Falta só uma coisinha, que é que o Uribe saiu lesionado no jogo com o Boa Vista, e falhou o Milan, por isso tanto o Milan como o Milan fora como o Santa Clara fora, o meio campo foi Sérgio Oliveira e Grujic. E o Grujic faz um grande jogo em Milan, não em Milão. Milão, sim. Muito bem. Mais uma pausa de celebrações, mais um regresso com o jogo da Taça. Porto 5, Feirense 1, com sentimento, festa da Taça no Dragão, com muitas famílias e muito entusiasmo nas bancadas. A equipa correspondeu e até deu para o Chico dar mais emoção ao jogo, com aquele gol sentido. Regressamos a Anfield, mas desta vez para trazer os 3 pontos. Mas não. Em Anfield, Liverpool 2, Porto 0, cerimónia, marca o senhor. Não, por quem sois? Marca antes o senhor, que também está em boa posição e eu até nem sou egoísta. Quem faz cerimónia, mais um festival de oportunidades falhadas, resultou na oportunidade falhada de resolver já hoje a passagem. Resultado normal, mas agridoso, dado que o que vimos em Anfield. Vem a Vitória para pagar por isto. E veio a Vitória, e a Vitória foi nossa, por 2-1, a abanar. O momento da noite ainda está a ressoar na cabeça dos portistas e somos capazes de apostar que aquela baliza ainda está a abanar. Vitória dificultou muito na primeira parte, mas a vitória acabou por ser demasiado escassa para o que se viu na segunda. Siga, na sexta, o título passa por Portimão. Temos de ter cuidado aqui com o Vitória, Prata Fogo, que eu só me... Vitória. Em Portimão, 3-0, 0-3, melhor dizendo, calminha. O golo em cima do intervalo ajudou a acalmar, mas não estava fácil de chegar à tranquilidade. Teve de ser o miúdo a ir lá à frente mostrar como se faz. Temos uns jogos da época já na terça. Vamos com tudo. O miúdo era Vitinha, claramente, e o jogo da época na terça correu muito mal. Favoritismo que fez com que Porto 1, Atlético de Madrid 3. De favoritos a ficar pelo caminho, passamos a ser favoritos a seguir em frente na última jornada. Mas a matrarice simeoniana valeu mais que a nossa poderosa capacidade de concretização. Seguimos para a Liga Europa, nada envergonhados desta prestação na Champions. Paga ao Braga. Aqui houve muitos jogos seguidos, já tem aqui alguns importantes, não sei até que ponto fazermos uma pausa entretanto, mas a vitória em casa, com a picadinha do Dias ao Mateus, Porto 1, Braga 0, 4-3-3, várias coisas poderiam destacar desta recepção ao Braga: a exibição do Uribe, a fineza do Dias, a crescente afirmação do Vitinha, mas nada disso é novidade. Já a abordagem ao jogo num 4-3-3 surpreendeu todos, até o adversário. Vitória curta para o rendimento demonstrado. Seguimos diretamente para Vizela. Nós podemos. Vizela 0, Porto 4. Vis-a-vis. Vizela jogou o jogo e sofreu com isso. Só não sofreu mais pelo habitual desperdício e porque desligamos no final. Mais uma deslocação descansada. É a quarta seguida. Siga para a taça. Se calhar paramos aqui, porque depois na taça vem então... Acabamos? Eu, se fosse a ti, é até ao final do ano, com os 2 jogos com o Benfica. Vamos lá então. Porto 3, Benfica 0, passagem. Enquanto garantimos a passagem à próxima ronda, encomendamos a passagem de Jesus para o Rio. Veríssimo ainda tentou criar problemas administrativos, mas a reserva entrou. Daqui a uma semana confirmamos a encomenda. Bom Natal, malta. Depois de Natal, Partenon, Porto 3, Benfica 1. Não foi a sova que muitos encomendavam, mas satisfez. Este duplo confronto trouxe a reconciliação com os caminhos do gol, neste caso, por entre as pernas do grego. Está cumprido o objetivo de transformar este campeonato numa luta a 2. Agora é continuar a ir à luta. Bom 2022. E pronto. Queres parar aqui então? Os 2 últimos jogos do ano contra o Benfica? E mais para trás, vou-te relembrar aqui os jogos, caso já não lembres o que. Taça, Liverpool, vitória em casa do Guimarães, Timão. E então? Queres que eu pegue nisto? Eu também sou muito breve nesta situação. Eu sugeri o final do eliminatória das Champions, aí com ponto dominante, se calhar.
Eu sugeri o final do ano, coincidir com o final do ano civil, porque acho que aí foi dividimos aí a meio, se calhar, os jogos mais emblemáticos, porque logo a seguir vem um que para mim, lá está, também um bocadinho se calhar imbuído do espírito que as próprias redes sociais do Porto consideraram quase o jogo com o Estoril, o jogo do ano, algo assim do género, mas de facto foi muito importante pela marcha do marcador, e ao que vem a ser aos jogos com o Benfica. Mas nesta fase de final de ano, é claro que tivemos as decisões da Champions, que mais uma vez, lá está, nós ao vermos o grupo na altura do sorteio, nós pensámos, bem, isto vai ser... E depois tivemos no último jogo, em que podia ficar tudo decidido. Eu lembro que nesse jogo, se o Liverpool cumprisse a sua missão, né, que era não perder com o Milan, a nós bastava o empate para passarmos em segundo. E que até começou a correr um bocadinho mal porque o Milan marcou primeiro, acho eu, ao Liverpool, mas também o Liverpool depois acho que até empatou logo a seguir, ou pelo menos pronto, depois conseguiu dar a volta. Mas a nós bastava o empate. E a sensação ali que eu fiquei quando saí de lá é uma frustração, porque o Atlético não fez nada para merecer um golo sequer, e vão lá uma vez e fazem golo. E depois com aquela... num canto. E depois aquele trava marco também de quando nós estamos em superioridade numérica e podemos ir para cima dele, o Wendel faz aquilo para também ali um bocadinho a cabeça e pronto, e acho que ainda nos recordamos bem do que se passou nesse jogo, e lá está, e mesmo perante um grupo dificílimo, para mim houve ali um sentimento muito grande de injustiça e aquele sentimento que realmente podemos ter ido, ou podemos ter continuado na Champions, e aí foi pena. É claro que as respostas dadas aí nestes casos foram sempre muito positivas, porque depois da derrota com o Liverpool acabaste por ter um jogo complicado contra o Vitória, porque começas a perder, e aí há um grande golo depois do Dias, e a seguir ao Atlético tens um jogo também outra vez dificílimo em casa com o Braga, e aí mais um grande golo do Dias, naquela picadinha, e acabas por reagir bem às derrotas e até relegação da Champions para a Liga Europa, no caso do Atlético de Madrid. Tiveste depois ali um jogo para cumprir calendário na Allianz Cup, e depois o jogo de tal em Vizela, e aqueles dois em que tu ias encarar do género, acho que nunca, jamais deve ter acontecido isto, não é? Tens um jogo poucos dias antes do Natal, tens outro poucos dias antes do Ano Novo, os dois contra o Benfica. Tens o primeiro jogo da taça, aí tu sabes que alguém vai ter que ir à vida, alguém vai passar o Natal aziado, e foi um jogo fantástico, meu, que só aquela expulsão do Evanilson é que condicionou se calhar uma goleada, se calhar de mão cheia. E depois a motivação no campeonato, uma vez que o Benfica atravessou ali uma fase em que deu aquela tal goleada ao Braga, já nem sei por quantos, por 5 ou 6, já nem sei, e depois teve aquele jogo vergonhoso do Jamor, não é? Que também deu 7 àquela meia equipa da Bessade, mas que foi só mesmo fogo de vista, porque depois levam 3 do Sporting em casa, e tu sabias que ganhando esse jogo ao Benfica, a tal questão que tu no início da época tiveste bem naquelas primeiras 7 jornadas, ou até à 7ª jornada, ias a 4 pontos, e se tivesses mais um deslize, pudesse ser a morte do artista, neste momento as coisas estavam completamente invertidas. Estás com 4 pontos de vantagem e sabes, se ganhas, arrumas logo com os gajos. Se ficas com 7 pontos de vantagem, bom, já tiveste 7 pontos de vantagem e não significou nada, mas aqui o Benfica ia estar atrás para duas equipas. Era quase certo que ias eliminar uma equipa. Se na semana anterior tinhas eliminado a taça, tu aqui ias eliminá-lo praticamente do campeonato. E cumprimos na plenitude a nossa missão, e foi ali uma semana antes do Natal e depois antes do Ano Novo. Foi fantástico a forma como esses dois jogos se desenrolaram, ainda por cima com o resultado que tiveram. Foi fantástico. Bem, Pis, Prada, tens aí notas? Deves ter. Tenho, vou tentar ser breve. Do Liverpool já está tudo dito. Queria só a questão do Vitória foi a terceira reviravolta.
Depois, no Portimonense, há duas questões que eu queria destacar, que é o Portimonense é o jogo em que finalmente o Vitinha ganhado titularidade e passa a ser visto mesmo como titular. Portanto, foi só no início de dezembro que isso aconteceu. Portanto, quer dizer, um gajo aqui no final da época julga que o Vitinha foi titular a época toda, não é? Não é verdade. São aquelas coisas que nós vamos depois ver e de facto temos memória seletiva, é engraçado. Depois há a questão outra questão do jogo com o Portimonense é que jogamos mesmo antes do derby. Era isto que o Pi estava a dizer. O jogo foi imediatamente antes do derby e depois o Benfica ficou já numa posição muito complicada e com a perspectiva de vir ao Dragão passado umas jornadas. Portanto, ficaram logo todos cagadinhos. A questão do Atlético é reforçar a questão de que o Otávio consegue sacar muito bem a expulsão do Ferreira Carrasco e o Vendel depois deita tudo a perder ao fazer-se expulsar logo a seguir, uns minutos a seguir. Foi passado 10 minutos, mas nesses 10 minutos não se jogou absolutamente nada, porque o Atlético de Madrid estava a tentar exatamente um deslize desses e o Vendel deu ouro ao bandido. Depois, a questão do Braga, o Pis também falou disso. O resultado foi curto, mas o Braga apresentou-se muito, muito fechado, o que pareceu uma aberração, dado que umas jornadas antes, por jogar muito aberto na Luz, levaram com 6-1, não é? Enfim, foi um Braga diferente e depois há outra questão aqui, mais uma lesão do Pepe. Esta talvez a maior lesão do Pepe. O Pepe lesionou-se neste jogo com o Braga e só voltou 2 meses depois. E nesses 2 meses houve 10 jogos. Portanto, o Pepe depois está 10 jogos fora depois deste jogo com o Braga. A questão do Benfica, a questão de nós anteciparmos aí no título a saída do Jesus, por acaso eu estava a gozar, não pensei que ele fosse mesmo ser despedido, depois desencadeou-se aquela história toda com o Pizzi e depois nós dizemos aí a certa altura que é o Veríssimo que tentou ajudar. Não foi o Veríssimo que foi treinar o Benfica, foi o árbitro Fábio Veríssimo que expulsou o Evan Nilsson, e por isso é que digo que tentou ajudar. A última questão do jogo com o Benfica é a questão da ausência do Dias por Covid desse jogo. Foi um bocado em cima do jogo. Já estávamos sem o Evan Nilsson para esse jogo e também perdemos o Dias. Portanto, isso é que convidou também um bocadinho à questão da opção do Fábio a ponta de lança, que foi a coisa que o Sérgio Conceição desencantou, e muito bem. Uma última coisa é que esse jogo foi um jogo que teve, foi feliz, tivemos um bom resultado, mas perdemos 2 laterais direitos nesse jogo. O primeiro, o João Mário, por lesão, entra ao Manafá e lesiona-se ainda pior que o João Mário, tanto que ainda não voltou, passado este tempo todo, e isso ficou uma perspectiva um bocado fraca para os outros jogos, porque já sabíamos que o Zaidu também ia ser convocado para a Taça das Nações Africanas, e perdemos esses 2 laterais. Começamos a ficar um bocadinho aflitos com a questão dos laterais. O Zaidu nessa altura pareceu um bocado, já começávamos a temer a ausência dele, porque ele vinha de algumas boas exibições, nomeadamente com os jogos com o Benfica e um golo que marcou em Vizela. Portanto, aí ficamos um bocado. A questão dos laterais marcou muito a primeira parte no jogo seguinte com o Estoril. Muito bem, é para lá que vamos. Pronto, eu só quero dar a nota que, como já falámos e vocês já falam tudo, que este de facto era o meu primeiro momento, esta vitória do Benfica, esta vitória sobre o Benfica. Já sei que é só um, e se fosse só um, iria escolher o primeiro mesmo, da taça, o que os manda mais para o chão, embora depois no segundo tivéssemos com muito medo por causa da questão do Dias e do Evan Nilsson, mas foram 2 jogos brutais.
E pronto, e seria essa a minha primeira nota. Vamos então para os jogos de janeiro. Começamos então com esse jogo que o Pi já estava a fazer referência. Estoril 2, Porto 3, voltas, que grande reviravolta, que coração, que dias, que momento Chico. Depois temos a outra volta, que grande primeira volta. Seguimos para a liderança isolada em ritmo recorde. Depois desta vitória brutal também contra o Estoril, nova vitória contra o Vizela, agora por 3-1, para a taça. Esteve bem o Futebol Clube Porto, perante um adversário desfalcado, decidimos apresentar uma versão mais molenga da equipa, permitindo que o Vizela equilibrasse a eliminatória. Siga que este não vai ficar na memória. É o jogo em que a equipa do Vizela ficou com muitos jogadores afastados por Covid e houve alguma polémica. Seguiu-se nova vitória fora, novamente para o campeonato, o reinício da segunda volta. Lenhadores SAD, portanto Belenenses Bessade 1, Porto 4. O adversário entrou com uma estratégia clara que acabou por contribuir para o desfecho do jogo. A boa pressão e a intensidade não são para todos, é preciso saber. Destaque para o duplo hat-trick de Evan Nilsson e Fábio Vieira. Segue-se a vitória em casa contra o Famalicão, passou-se, Porto 3, Famalicão 1, saímos do Dragão com muita sensação estranha, procurou se passou, mas o mais importante é constatar que se passou por uma vantagem de 6 pontos sobre o segundo classificado. Siga, e não se esqueçam que ficaram a dever uma goleada ao grande Lima Pereira. A expulsão de Uribe neste jogo, ficou essa nota. Vitória novamente em casa, perante o Marítimo, 2-1, rebaixas. Ainda tivemos tempo para falar do jogo, mas o negócio Dias marcou toda a atualidade, o jogo e também o nosso episódio. Muito importante, o jogo em Arouca. E o jogo em Arouca marcou a nossa primeira saída, nossa dos basculantes, vitória por 2-0, cabritada, primeira torneio da época com o direito a cabrito, posta e com o foguete de Vitinha à sobremesa. Fizemos o que nos competia e avançamos para o jogo do título com uma vantagem confortável. É para resolver já na sexta. Vamos ao jogo do título? Antes de paragens, é que janeiro e fevereiro foi sempre a abrir. Ou fazemos aqui uma paragem? Prata? Podes parar. Então, avançar aí com este reentré na segunda volta, com vitórias tangenciais, com a saída do Dias, com vitórias também na taça. É isso. O Vizela. Aí há uma questão que é o jogo do Estoril, que para mim para mim e para a maior parte das pessoas é o jogo da época. Porque conjugam-se várias coisas, nomeadamente viramos um resultado de 2-0 para 3-2, de forma até épica, com 3 golos na segunda parte. Isso já de si seria qualquer coisa, demonstraria vontade, demonstraria espírito de equipa, demonstraria capacidade de reação, mas no dia anterior o Sporting tinha perdido nos Açores. Portanto, deu um outro drama à recuperação, ou seja, e também deita um bocado abaixo o próprio Sporting, não é? O facto de ter estado ali encostado às cordas e ter conseguido recuperar. Há a questão dos laterais, em que jogamos com o Vendel e com o Corona, ambos fizeram exibições fracas, bastante fracas até, sobretudo o Vendel, que acaba até por dar um penalti ao adversário. E portanto tivemos a primeira parte de avanço um bocado por causa disso. Depois há a questão no Belenenses SAD, acho que falamos no título, que é o hat-trick de Evan Nilsson de golos e do Fábio Vieira de assistências. Há a questão de Famalicão, que foi o último jogo do Dias, que depois acabou por marcar bastante esse jogo. O jogo do Marítimo é realmente marcado pela saída do Dias naquelas circunstâncias, e agora esperemos que o mercado não nos traga ainda mais vontade de dizer mal sobre esse negócio. Vamos ver os próximos dias. Espero que seja especulação,
mas o que tem sido nos últimos dias. Relativamente ao clube que nos comprou o Dias e ao jogador em quem supostamente estão interessados e aos valores que se fala. Bom, esperemos que não se confirme isso, porque era ainda pior. Mas depois a questão do Marítimo. No Marítimo o Benfica nessa jornada perdeu em casa, portanto aí definitivamente deixou de contar, ficou demasiado longe. A partir daí já estava a 7, passou a estar a 10, portanto o Marítimo acabou aí. Depois no Arouca, ao regresso do Pepe e do João Mário, já a prepararem a entrada a titulares no jogo com o Sporting. Muito bem. Piso, se calhar leio que tens aí notas para dar. Desculpa, eu confundi aqui. Não, o Pepe e o João Mário regressam mesmo no jogo com o Sporting. Não é antes do jogo com o Sporting. Desculpa. Ok. Pronto, temos então esse jogo que foi numa sexta-feira. Caniche, Porto 2, Sporting 2. Muitas contas ao longo do jogo. Vão ficar a 3. Podiam ter ficado a 9 porque ficaram com 10. E os 6 agora valem menos que antes do jogo. Duas coisas são certas. A vantagem continua confortável e o Caniche ladra, mas não morde. Vem a Lazio. Pronto, li aqui um bocadinho de forma atrapalhada, mas basicamente vários trocadilhos com os pontos, não é? Porque poderíamos ficar eles estiveram perto de ficar a 3, nós podíamos ter colocado 19 que seriam 10, ficamos a 6, quanto valem estes 6 e pronto, foi um jogo. Agora está este jogo quase que dá para parar antes de continuarmos, se calhar. E depois veríamos o resto, porque é um jogo que marca, não saímos com uma vitória, mas foi um empate em ritmo de reviravolta, de meia reviravolta, e que nos pôs muito perto do título. Pis, tens aí agora uns bitites para mandar? Eu acho que se calhar a par do jogo com o Estoril, porque este aqui estava numa fase mais adiantada e apesar de não se tratar de uma vitória, acaba também por ser um jogo também se calhar do campeonato, isto porque tu estás a perder 2-0, estás numa fase, porque se bem me recordo do jogo, tu até acabas por entrar bem e eles um bocadinho contra a corrente fazem 0, acabas por reagir bem, levas o 2-0 e quando já estavas numa fase, apesar daquilo ter passado uns 5 minutos, até teres feito o 2-1 pelo Fabieira, parecia que estava tudo ali, não sei, um bocadinho surpreendidos, um bocado estupefactos, o próprio estádio, os próprios adeptos, tipo, estamos a levar 2 secos aqui destes gajos, ainda na primeira parte. E o facto de Fabieira ter reduzido quase logo a seguir ao 2-0 do Sporting e depois com a expulsão do Coates, o grande golo do Taremi, é aquilo que o Prata refere aí no texto, quer dizer, foi tudo aqui uma montanha russa em termos de contas. Foi antes do jogo que tu pensaste, passámos isto para 9 e já somos campeões. Depois estás a levar 2-0 e pensas, eles vão ficar com 3, que são 2 pontos, e tu vais ter um campeonato ainda dificílimo até ao final da época. Isto não vai ser fácil. Depois tens a expulsão, empatas 2-2, e afinal já estamos 6 novamente, e temos aqui uma oportunidade de ouro mais uma vez, ou novamente, de ficar a 9. Portanto, foi aqui lá está, uma tal montanha russa aqui de sentimentos, e que acaba por ser um mal menor, tendo em conta o desenrolar do resultado. Mas para mim também, sem dúvida, a par do jogo com o Estoril, por tudo aquilo que o Tonho Prata referiu, associado na mesma jornada à derrota do Sporting, nos Açores, este jogo também acaba por ser preponderante, porque apesar de não termos conseguido o objetivo principal, que era logo deixá-los a 9, de 6 não deixa também de ser uma vantagem confortável, que se veio a concretizar, felizmente, até ao final da época. Muito bem. Prada, queres acrescentar alguma coisa aqui neste jogo do título, quase, digamos assim? Muito breve, está tudo dito, só a questão de que nós entramos com a carne toda no assador, porque até aí, sobretudo depois dos jogos com o Benfica, nós ou jogava o Evan Nilsson e o Taremi, ou jogava o Evan Nilsson e o Fábio Vieira, normalmente era assim. Nestes jogos jogaram os 3
E pronto, tornou a equipa bastante mais ofensiva, o que nós estranhamos um bocadinho, porque podíamos tentar especular mais um bocadinho com o jogo, e nós os jogos seguintes com o Sporting vieram a dar-nos razão que nós devíamos ter, não nos devíamos ter importado a dar mais a iniciativa ao adversário, porque eles com bola têm mais dificuldade, são muito mais fortes neste registro em que jogaram na primeira parte no Dragão. Eu percebo que nós temos que jogar com ambição, mas também temos que ser minimamente inteligentes. Ficamos claramente com essa ideia que podíamos ter dado, se fôssemos um bocadinho mais matreiros, podíamos ter dado aí uma machadada no campeonato, e isso poderia nos ajudar, sobretudo para a competição que veio no jogo a seguir, que foi a Liga Europa, que podíamos jogar com muito mais desafogo. E começou-se aí, a eliminação com o Lyon começou a desenhar-se neste jogo com o Sporting. Muito bem. Mas antes do Lyon, e vamos agora aos jogos, e vamos tentar andar aqui um bocadinho mais rápido da perna, que o episódio está a ficar longo e ainda não fomos aos nossos ouvintes. Episódio, e até ia ler o episódio, tónico, Porto 2, Lazio 1. A maior surpresa no 11 acabou por empurrar a equipa para a reviravolta. Se temos plantel, é para se usar. Hoje e na próxima semana, porque a Moreira é para pôr a carne toda no assador. E pronto, a entrada de Tony Martínez aqui nesta vitória por 2-1 contra a Lazio. Seguiu-se então Moreira de Cónegos, onde vitória tangencial por 1-0, crash course. Se a equipa, não posso pôr o título em inglês, Prato. Se a equipa precisar de um guião para se precaver das agruras até ao final da época, este jogo serve na perfeição. Golos falhados, autocarros, pancadaria, árbitro nabo, chuveirinho. Tudo controlável se bem preparado. Siga para Roma, mas o importante é o Gil. Mas em Roma ainda conseguimos o apuramento para a fase seguinte na Liga Europa, empate a 2 bolas, play-on, o play-off já ficou para trás, mais uma vez valeu-nos o arranque da segunda parte. Siga que não há tempo para respirar. E era nestes jogos constantes de 3 em 3 dias que vem então um empate em casa com o Gil. Nervos, falta menos uma jornada e a vantagem é a mesma. A partida para o fim de semana nem parecia mal, mas foi. Recomenda-se calma, a frustração é grande, mas calma. Aqui um ponto, foram 2 pontos, também aqui um toque se calhar para depois abordarmos, mas vou ler mais um bocadinho, porque como resposta a este empate caseiro veio a taça, e este é o outro meu destaque, por causa desta envolvência toda. Sporting 1, Porto 2, gentlemen, sim senhor, nada a apontar, com bons anfitriões, o futebol é outra coisa, boa vitória e sobretudo boa resposta ao resultado do fim de semana e à recepção no Dragão a estes cavalheiros. E bom twist tático de Conceição. Siga porque ainda temos mais 60 jogos até ao final do mês. Portanto, vitória para a taça, e leio mais um bocadinho até à próxima pausa, que acho que é em março, mas já temos aqui alguns pontos para falar. Vitória em Passos, passo a passo, outra vez com a nossa presença. Passos Ferreira 2, Porto 4, mais uma deslocação que se antecipava como complicada. Tivemos de ir lá ao estádio dar um empurrãozinho. Jogo tranquilo, exibição segura e um poder de fogo ofensivo que dá inveja a muitas equipas. Siga. E outra vez, não há tempo para respirar. Estava-se a aproveitar esta frase, Pato. Bem passada. Bem então Lyon. A carne é para meter no assador, mas convém ver se o lume está em condições. Se o carvão é de bom, se as labaredas não estão demasiado fortes. As condições são importantes. Já o jogo com o Tondela, esse é fundamental. Derrota caseira e o Tondela que interessava. Tondela chega com uma vitória por 4-0, banco bom. A primeira parte não tinha sido famosa e a segunda ameaçava ir pelo mesmo caminho, mas os ativos no nosso banco fazem com que passe facilmente qualquer teste de stress. Siga para a remontada ou remonteio. E seguiu-se o jogo a segunda mão da Lazio, se calhar paramos depois do banco bom, banco ótimo. Lyon 1, Porto 1. Acabou a aventura europeia desta época. Desta vez ficaram bem claras as prioridades e ainda ameaçamos o prolongamento. E fica a ideia que noutras circunstâncias chegávamos bem para este Lyon. Bessa e Bessa. Vamos fazer aqui uma pausa antes do Bessa, porque depois Bessa, do jogo então... Mas depois do Bessa é que vem a pausa das seleções.
Estou a parar nos momentos errados. Estou aqui com o calendário, estou só com os jogos. Borcedo, Boa Vista 0, Porto 1. O que aconteceu nos últimos 3 dias não augurava nada de bom. Parecia uma encomenda e algum malfeitor especialista nas artes do oculto. Mas está visto que não é fácil dobrar esta equipa. Mais uma final ultrapassada. O descanso é bem merecido. Pronto, temos aqui muito paleio para falar. Temos então a nossa campanha europeia que acaba com a eliminação no jogo com o Lyon. Temos a taça em que damos uma machadada e um passo importantíssimo para o Jamor com a vitória em Alvalade, que eu estava há bocado a dizer e volto agora a reforçar que acho que também teve a sua importância no campeonato, porque acho que saíram de lá abalados, porque mostrou e esse jogo corre, e já vos deixo falar, mas corre com o início da segunda parte com o gol deles, com o gol do Sarabia, do livre, e parecia que, porque estava a ser um jogo entretido, estava a ser ali controlado, digamos assim, e parecia que ia tudo cair em saco roto, mas não. E pronto, e depois termina com estas, com várias vitórias fora importantes em cada jogo era decisivo, mas que íamos sempre superando, sem esquecer então esse Gil Vicente pelo meio, que nos fez duvidar um bocadinho, mas a resposta foi precisamente esse jogo de Alvalade, que é outra das situações que me faz enfatizar esse jogo. Piche ou Prata, não sei. Prata, há bocado comecei. Há bocado foste tu começaste, sim. Prata, são Pronto. muitos jogos, mas tens muita coisa, de certeza. Vou tentar ser rápido mais uma vez. A questão do jogo o primeiro jogo é o jogo com o Moreirense, que há duas coisas engraçadas, que é o chuveirinho final do Moreirense e o Diogo Costa a salvar, tiveram um lance de golo mesmo perto do final, e a questão do termemos um bocadinho porque tirou-se o Uribe porque tinha um amarelo e estava em risco de ver o segundo, e entrou o Uriites para o lugar dele que em poucos minutos fez expulsar. Portanto há essa questão. Depois a questão do Gil Vicente, que há um fator extra que mais uma vez o Sporting tinha empatado no dia anterior, e o Gil Vicente ficou-se com um jogador a menos a partir dos 2 minutos. Por isso é que a malta ficou mesmo chateada com esse jogo, e este aqui em conjunto com o jogo anterior aqui também se perdeu o jogo, perdeu-se a eliminatória com o Lyon aqui. Neste jogo com o Gil Vicente, que era mais uma oportunidade de dar uma vantagem confortável ao Porto, depois do Sporting ter empatado. A questão do Sporting também queria destacar como um dos jogos do ano, como o Lamas disse, não querendo adiantar muito mais, acrescentar muito mais coisas ao que o Lamas disse, que já disse grande parte, só a questão de que o Porto controlou a primeira parte, mas apresentou um 11 um bocadinho alternativo, com o Bruno Costa ao lateral direito. O Bruno Costa tinha-se estreado ao lateral direito no jogo com o Belenense e fez alguns jogos aí, mas entretanto já tinha saído da equipa, porque o João Mário já tinha regressado, mas ele aqui é a mesma opção para lateral direito. Há a questão do meio campo reforçado, com o Uribe, que estava a 6, mas que encaixava nos centrais, e com o Gruitch e com o Vitinho à frente. Portanto, houve aqui, e depois na segunda parte, Otávio no banco. Na segunda parte, depois, entretanto, já tínhamos empatado, mas com a entrada do Otávio e do PP, então demos a machadada final. É mais uma reviravolta. Esta reviravolta aqui já é a 6ª reviravolta do campeonato. Esta reviravolta com o Sporting. Depois, não é do campeonato, mas sei lá. Sim, da época. Da época, não seja chato. Eu estou aqui a perdido das minhas notas e tu interrompes-me, caralho. Deixa ver mais coisas. A questão do Passos não interessa muito, acho que foi das melhores exibições fora da época. A questão do Lyon, mais uma lesão do Pepe que sai ao intervalo. Portanto, e aquela questão de que nós achamos que deveria ter havido mais poupança neste jogo em específico. Depois acabou por haver na segunda mão, eu acho que devia ter havido mais poupança neste jogo e menos na segunda mão. Mas depois do que aconteceu na primeira, acho que fez todo o sentido a poupança
na segunda mão. E depois, no jogo com o Tondela, que ficou entre os jogos do Leão, há a questão dos 3 suplentes que marcaram, que foi o Galeno, que foi o Fábio Vieira e o Francisco Conceição, que marcaram os 3 golos da segunda parte. Por último, o Boa Vista é aquela coisa de termos perdido o Taremi por Covid a meio, mesmo antes do jogo, e perdemos o PP aos 25 minutos com uma castada na cabeça que ele apanhou, e pronto, e depois o jogo podia ter sido resolvido mais cedo. O Evanilson falha um penalti, entre outras oportunidades falhadas, e no final teve que ser mais uma vez, como tinha acontecido no Moreirense, o Diogo a safar-nos. E a trave. Pistas aí outras notas para colocar? Eu aqui foi a fase em que eu senti mais reservas aqui no Porto. Não sei se também já era um medinho de estar a acabar a época ou algo do género, mas foi se calhar a fase em que senti um bocadinho mais também de desconfiança. Tirando aquela parte de início da época, que tu nunca sabes se aquele bem carreira ou não, mas nesta fase já estava a sentir a equipa muito cansada, porque no mesmo jogo contra a Lazio, que é o jogo logo a seguir ao Sporting para o campeonato, em que lá está, começa para 2-0, mas depois chegas ao 2-2, com a Lazio, apesar do Lazio não ter criado grandes oportunidades, acho que andámos muitas vezes ao cheiro durante a partida, mas lá está, conseguimos ganhar. No Moreirense acabou por ser a rasquinha, né? Porque eles depois acaso podiam ter empatado no fim. Na Lazio fora, nós até acabamos por fazer um bom jogo, mas os últimos minutos foram horríveis, foram terríveis. Desde o momento em que nós marcámos o 2-1, eles tiveram uma série de oportunidades escandalosas para fazer golo. Fizeram mais uma vez o Diogo. Mais uma vez o Diogo, fizeram o 2-2 já numa parte final, mas mesmo depois do 2-2 ainda tivemos lá a sofrer. Foram os últimos minutos, os últimos 10 minutos terríveis. Com o Gil Vicente contra 10 empataste. Aí no Sporting, aí sim foi um tónico fantástico, porque tu ganhas 2-1 e ainda podeu bolar um penaltizinho sobre o PP, apesar da primeira parte não ter sido muito bem conseguida, mas sais de lá super motivado. Passos Ferreira, que também nós tivemos lá a ver, foi lá alguma prata disto, que foi o jogo em que nos exibimos melhor, ou das melhores exibições fora de casa, mas eles não chegaram ao empate, mas nós até no intervalo já estávamos a vencer. E depois lá está, entras com o Leão em casa, perdes. Com o Tondela, apesar de já está, ter ficado 4-0, tu chegas ao 1-0, acho que foi no falhanço, o guarda-redes, não foi? Foi neste jogo, ou esse foi com o Vizela, ou foi num penalti, já não sei, chegas acho, perto chegas lá também na primeira parte, e na segunda, quando até se esperava até umas substituições assim mais conservadoras, é quando o Sérgio Conceição mete para aí o PP de fazer direito, assim uma coisa louca, e entretanto o central deles é expulso, e nós aí depois tivemos o final do jogo mais tranquilo. Somos eliminados da Liga Europa, e o jogo com o Boa Vista era crucial. E lá está, perante essas todas particularidades, com o Taremi equipado, acho que até aqueceu, não é? A ser impedido, com lesões de última hora, foi uma vitória importantíssima no BS. Nós jogamos o jogo é 3 dias depois, nem isso, e depois houve a questão que me passei aqui à frente nas minhas notas, que é, houve problemas com o regresso, a viagem de regresso, teve que ser no dia a seguir, portanto já perdeste o dia a seguir de treino, houve aí uma série de coisas. É isso mesmo. Portanto, foi a fase em que eu não podemos mesmo facilitar, e estou a sentir a equipa muito desgastada. Sem dúvida. Regressamos então depois dessa paragem, que culmina com essa vitória no Bessa, e regressamos da melhor maneira. 3-0 em casa contra a Santa Clara, santa paciência. A equipa não pôde contar com o PIS por motivo de amígdalas, mas nem por isso se deixou abater. Neste jogo de nervos entre os dois principais candidatos ao título, ganhará o que tiver mais paciência. Os minutos podem ir passando, mas há que confiar no método que nos trouxe a esta série de 56 jogos sem perder. É para manter em Guimarães. E manteve-se em Guimarães. Mazo, ultimamente, vitória 0, Porto 1. Ultimamente sentimos que a equipa está com uma tendência para dar emoção aos jogos que não seriam para tanto. A bem da saúde esportistas, vejam lá se deixam disso. 57, mais uma grande marca de Conceição. Vamos aos 58, mas com vitória. E assim foi, e que vitória, também muito falada. Porto 7, Portimonense 0, encantador. A Páscoa trouxe um grande ambiente no Dragão, casa cheia, saco cheio para o adversário, e no dia seguinte veio a cerejinha. Está quase.
Mas antes temos de tratar da dobradinha. E então recebemos o Sporting, Porto 1, Sporting 0, rir, foi o título do episódio. Há quem tenha vontade de rir e há quem ria com vontade. Tem viagem marcada para o Jamor e a equipa que fez alguma coisa para isso. Siga para Braga para pôr pressão no Bessa. Play ao final agora? Não, talvez. Confiançudos. Braga 1, Porto 0, não foi hoje, como também não vai ser no sábado. E pelo caminho lá ficou o recorde. Não deixa de ser um bom aviso para o próximo jogo e para a próxima deslocação. Venha à festa no Salão. O próximo jogo foi em casa, contra o Vizela, 4-2, unidade, mais um título de episódio que dá para os dois lados. Por um lado, falta um ponto, por outro, a eficácia paranormal do Vizela complicou muito a nossa vida. Já sabemos o perigo do resultado de 2-0, mas a equipa reagiu prontamente e unida. Já se reservou o salão de festas? Tratem lá disso. E pronto. E o salão de festas, de facto, foi o nosso palco da vitória. Toda a gente sabe de cor e salteado. 30. Benfica 0, Porto 1. Tivemos festão no salão e mais tarde no Dragão. Todos os contornos para um filmaço, o herói improvável, os bons ganham no fim, os maus saem humilhados. Que grande noite. Siga para o recorde dos 91 pontos. Estamos aqui. O episódio é mesmo 91, mais um recorde para este grande Futebol do Porto. 21-22. Nem sempre é fácil o foco nestas situações, mas só houve festa no final. No estádio e nos aliados, isto ainda não acabou. Falta-me dizer o resultado. Foi Porto 2, Estoril 0. Terminamos então com a cereja, que é a vitória em Oeiras, 3-1 ao Tondela. Já só faltava este caneco para embelezar ainda mais esta grande época de 2021-2022. Mais uma demonstração de força, competência e consideração. O habitual. A festa foi boa, mas não podemos perder a consideração. Ainda vêm aí os nossos episódios de rescaldo que estamos a fazer. Pixe, notas aqui. Temos muitas, obviamente. Sim, muitas, mas também são as mais recentes e aí está mais na nossa cabeça, não é? É claro que esta última pausa ou esta nova retoma, tínhamos pela frente desafios muito complicados, não é? À partida, não é? Tínhamos as deslocações a Guimarães, a Braga e à Luz, e ainda tinhas nesta fase também um jogo da segunda mão, não é? Que podia ser sempre também uma surpresa, apesar de termos uma vantagem confortável. O que é certo, por acaso o primeiro jogo a seguir à pausa, Santa Clara. Exatamente, foi aquilo que eu não fui ao Dragão, Santa Clara, em que de facto já estava, demorou ali, acho que não tivemos uma grande primeira parte, daquilo assim que eu me lembro, foi mais uma vez o Fábio Vieira, estávamos naquela fase em que era o Fábio Vieira que marcava aqueles os golos todos, que acabou por faturar e de certa forma facilitar o nosso jogo, mas não estava a ser muito bem conseguido. Ela estávamos naquela fase em que não sei se era a minha tática chorona ou então que o Porto não estava a dar grande confiança. O que é certo é que foste a Guimarães também para fazer uma grande vitória, arrancar uma grande vitória, que podia, lá está, ter sido mais facilitada, mas falhámos um penalti também, houve essa questão aí dos penaltis. Com o Portimonense, fosse grande jogo, bem pacífico, esse aí foi fantástico, foi da maneira que o meu filho foi ver e foi fantástico, super tranquilo e festejou como nunca. Depois o jogo com o Sporting, eu acho que foi uma demonstração de força, meu. Aí era o Sporting a precisar de ganhar e acho que aí nós demos fizemos uma demonstração de força e ficou claramente vincado quem era a melhor equipa, não é? Basta ver os jogos que tu tiveste contra os grandes, ainda faltava o jogo contra o Benfica, mas os jogos que tu tiveste contra os grandes, mesmo contra o Sporting, que era o teu adversário direto, e conseguiste 2 vitórias e 2 empates. Portanto, acho que aí ficou vincado bem quem era a melhor equipa do campeonato. Apesar de tudo isso, contra o Sporting. Jogos contra o Sporting. Contra o Benfica 3 vitórias.
Sim, contra o Sporting. Contra o Benfica ainda faltava o jogo, né? Ainda faltava o jogo do campeonato. Apesar de tudo isso e dessa, para mim, uma passagem categórica, não é, à final, tinhas ainda jogos complicados até ao fim. Nós fomos com excesso de confiança, pronto, para Braga, mas pronto, olha, aconteceu. Acho que nadei, se me dissessem, se na altura eu soubesse que ia acabar assim, eu, não saía tão aziado de Braga. Não saía tão aziado de Braga, custou-me, é verdade, mas se era para terminar assim desta forma, acho que foi perfeito conforme acabou. Estou a falar da vitória na Luz, claro, porque no Vizela ainda trememos um bocado, nem é bom lembrar. Mas da forma como acabou na Luz, com o gol do Zaidu, foi tudo fantástico e o jogo com o Estoril, pronto, foi para cumprir calendário e cumprir um objetivo dos 91 e o Tondela é como a Prata diz, foi a cereja no topo do bolo, meu, e foi um dia também muito bom, com mais uma conquista da dobradinha. Lá está. São as memórias mais recentes e mais fáceis de comentar. Embora essa última não seja assim muito fácil de lembrar. Não, é um bocado difícil, mas com vendo os resumos, já conseguiste ter uma boa ideia. Prata. Mais notas daí. É rápido o jogo com o Santa Clara, só juntar que o jogo desbloqueia-se com aquele livro bonito do Vitinha para o Fábio Vieira. A questão da lesão do Uribe é que até ao final, acho que só fez mais 45 minutos, depois foi uma lesão que o impediu até ao final de dar contributo, uma baixa importante para este ataque final. Por isso é que mais o chinês foi embora. Pois, olha, não sei. É para outro tempo. Não faço ideia. Mas depois há a questão do jogo com o Portimonense, em que nós não há mais nada a dizer. Há a questão das opções de Paulo Sérgio, que deram alguma celeuma, mas há a questão é o primeiro de um ciclo de 3 jogos com o PP a defesa direito. Depois há Portimonense, Sporting e Braga, em que joga sempre o PP a defesa direito. E depois há a questão de que nesse mesma jornada, no dia a seguir, no domingo de Páscoa, o Benfica ganha em Alvalade e aí dá a machadada final no campeonato. A partir daí começamos só a perceber, será já no próximo fim de semana? Não sendo no próximo fim de semana, se calhar vamos ter que adiar 2 semanas, mas poderia já ter sido em Braga, se nós ganhássemos em Braga e se o Sporting não ganhasse no Bessa. Acabou por acontecer o contrário. O que o Pis falou de Braga, que podíamos ter empatado pelo menos, mas não conseguimos. A questão do Vizela, que foi um bocado uma montanha-russa. O Vizela teve uma sorte incrível na forma como é um golo de uma vida, depois o empate também é um piso, é um ressalto no Mbemba, acaba por pôr ali a equipa um bocado a tremer com um 2-2, mas depois acabamos por uma boa reação com um excelente golo do Mbemba. Na Luz, não há nada a dizer, festa com o herói improvável do Zaidu, e a partir daí foi só festa até ao final. Muito bem. Rescaldo ao pormenor. É preciso dizer os 3 momentos nossos? Não. Depois já se falou tudo. Vou ler os comentários do pessoal. Nuno Leal, A3, ou seja, outra vez a questão dos momentos. A3, a reviravolta contra o Estoril, o empate contra os Lagartos no Dragão e evidentemente a conquista do título no Salão de Festas. Para mim, o de maior significado foi o do Estoril. Gonçalo Calçada, as 2 vitórias contra o 5LB no Dragão, reviravolta em Estoril e ter conseguido empatar o jogo com os Lagartos depois de estar a perder por 0-2. Carlos Martinho, que já falaste, Pis, 1, reviravolta no Estoril, 2, defesa de Diogo Costa no último minuto em Moreira de Cónegos, 3, bola ao poste do Musa no Bessa. Mais, eu estou a andar aqui muito, de Madra ao Falcon Quests, vitória no Dragão ao Benfica, que os arrasou antes do virar do ano, vitória no Estoril, quando estivemos mais para lá do que para cá, vitória na Luz, porque fez-nos reviver história, e basta. José Alberto Sechel, os momentos mais marcantes do ano foram as vitórias que tivemos no Campeonato dos Grandes. A regra mantém-se, quem ganha o Campeonato dos Grandes é campeão nacional. Só não aconteceu 7 vezes desde 95. Felizmente este ano voltamos a ganhar e por isso os clássicos são sempre os momentos mais marcantes.
sendo que para mim fica o destaque dos 3-1 ao SLB no Dragão. Abraço e bom programa. Ruben, tentar não repetir. Fecho o mercado de verão com Vitinha, poucas janelas nos últimos tempos me fizeram acreditar que estávamos melhor do que antes. Primeira volta de Luís Dias, sobretudo com o gol em Alvalade, sorteio da Champions e saída de Dias. Íamos atrás da Liga Europa. Poderia ter sido, sim. Gonçalo Coches, sei que estou a ler bem o nome, peço desculpa se eu a ler mal. Positivos, empate a 2 com o Sporting, depois de estar a perder o título, ficou encaminhado. Dupla vitória aos Mouros, em dezembro, deu muita confiança à equipa. Reviravolta no Estoril e gostei muito dos jogos da Taça com o Sporting, em que a equipa mostrou um crescimento brutal comparado com agosto. Negativo, derrota em Braga, dá um amargo a um campeonato que podia ter sido ainda mais histórico, e jogos da Liga Europa, onde parecemos muito distantes daquilo que fizemos mesmo até nas Champions. Francisco, o gol do Luís Dias em Alvalade, gol de Taremi no Dragão, ao Sporting, 2-2, gol de Francisco Conceição no Estoril e gol de Fabieira no Bessa. Por último, Alexandre Nogueira Cunha, pelo bem e pelo mal, a exibição de Luís Dias no Estoril. Pelo bem, porque nos permitiu dar um grande passo para a conquista do título, e pelo mal, acho que foi a exibição que convenceu o Klopp a levar o craque e assim impedir uma nova noite histórica em Sevilha. E pronto. Eu, se tivesse que escolher 3, já agora, se calhar escolhia o jogo em casa com o Milão, o jogo do Estoril fora e o jogo em Alvalade para a Taça fora. Se tivesse que escolher 3 jogos que gostei mais, os 3 jogos que gostei mais. Os meus 3, eu fui dizendo, mas é o primeiro com o Benfica, porque apesar de ser para a Taça, é ali, porque lá está, no início do campeonato estávamos aí a falar, e eu costumo fazer isso, e acho que já falei isto algumas vezes, um bocado na desportiva, nas apostas, metes o Benfica, metes o Benfica a ganhar, porque pelo menos tens ali a win-win situation. E no início era só Benfica. O medo estava no Benfica. O Sporting, apesar de ser o campeão, estava visto numa segunda leve. E pronto, essa vitória desfez os gajos. Depois vieram para o segundo jogo ainda mais esperava-se a vitória ainda mais fácil, apesar dos constrangimentos que tivemos. O segundo momento é o tal da Taça contra o Sporting, pelo que eu já falei, e o terceiro, porque cada um escolhe os seus critérios, não sei se percebes, cada um escolhe os seus critérios, é obviamente a vitória na Luz, porque é histórica, vai ser relembrada, embora para o campeonato em si era uma questão de tempo, mas no campeonato, escolhendo os 3 jogos, escolhi estes 3 jogos. Agora vais ter que dizer, nós dissemos. Não estabeleci nenhum critério para isto, eu também fui dizendo, para mim é Estoril, para mim, mas lá está, não estou a ver pelas exibições, estou a dizer pelos momentos da época. Para mim é Estoril, é o Sporting em casa, foi o facto de a perder 2-0 e conseguires empatar e não acabaste com uma grande oportunidade, e escolho o da Luz também, em quem és campeão. Muito bem. Pronto, acho que o comentário do pessoal vai de encontro, metendo mais momentos, mas aí os principais foram todos enfatizados da nossa parte. Pena a Liga dos Campeões, mas de facto estávamos num grupo complicado, mas tivemos tudo para passar, e se for buscar o amargo, esse é o amargo, é esse jogo aí com o Atlético, porque tínhamos tudo, estava tudo a nosso favor, apesar de ser o Atlético em casa, mas e no próprio jogo, não é? A questão da expulsão e pronto, só bastava o empate. Esse é o grande amargo. Eu olhei ali para as minhas notas, também tinha uma coisa, que esse jogo, o resultado é imensamente enganador, porque há 3 golos na compensação. Certo. Portanto, tivemos mesmo quase, ou seja, até à compensação bastava um golo para passarmos. Certo. Muito bem. Está finalizados os rescaldos? Alguma nota final? Sim, acho que sim. Só não há assim mais. Já fizemos os 3 episódios habituais de rescaldo, portanto agora vamos vendo o que é que se faz. Que episódio Acho que vai ficar longo lá, mas o episódio. Eu estou com medo que encontre toda a informação. Começámos a gravar num portátil, estamos no outro, este também já está a ficar sem bateria.
Vamos lá ver. Então se calhar vai ficar curto. Não, acho que não. É tranquilo. Vou ter mais tempo para a edição. Fica a nota que estamos a gravar na quarta-feira, mas a ideia era publicar ali sempre no fim de semana mais ou menos. Quando estiver pronto fica disponível. Está bem, né? Abraço então. Diz isso, Prata vai dar aquela uma nota de rodapé, peraí. Não? Não. Vita puxar o microfone, pensei que ias dizer algo mais... Não, ia dizer... Mais longo. Ia dizer abraço. É isso. Abraço. Tchau, pessoal. Tchauzinho. E Madjer pode ter o golo, o remate e... Golo, toca o Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.